Olá, nono ano, tudo bem? Nós vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos de genética. Na última aula nós falamos sobre material genético, falamos sobre DNA, falamos sobre RNA, falamos sobre nucleotídeos, falamos sobre cromossomos, nós falamos sobre divisão celular, nós falamos sobre o que é uma célula haploide, o que é uma célula diploide, falamos o que é mitose, o que é meiose e transmissão de características hereditárias, certo? E aí, isso foi o tema 2, 3 e 4. Foi uma aula bem longa, né? Acho que 1 hora de vídeo. E agora a gente vai dar continuidade. Eu pedi a tarefa da página, deixa eu ver aqui, página 138, eu pedi para vocês fazerem. E eu vou resolver com vocês, então agora vocês vão corrigir aí no caderno, né? Com certeza vocês fizeram aí vocês fizeram a tarefa no caderno, agora vamos corrigir aí, colocando, observando se você acertou, né? E corrigindo aí se for necessário. Vamos lá então? Vamos lá então, a primeira aqui, primeira questão, página, lembrando de novo aqui, página 138, primeira questão está aqui, está desenhado aqui um núcleo, isso aqui é um núcleo, não é a célula, tá? É o núcleo da célula. E dentro do núcleo, vocês estão vendo que tem uma outra estrutura que parece um núcleo dentro do núcleo, né? Bom, ele pede para identificar o que é cada uma dessas 5 estruturas aqui e para falar para que serve cada uma delas. Bom, eu vou escrever aqui do lado então a resposta, a gente vai ler e fazer a discussão, tá bom? Aí eu vou acelerar aqui o vídeo para a gente não perder tanto tempo assim. Então vamos lá. Valendo. Ok, então tá aqui, as 5 respostas da número 1, né? Tudo isso aqui é número 1. Vamos dar uma olhadinha ali na figura e no que está escrito aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui, assim. Aí. Vou destacar aqui de vermelho. Primeiro, o número 1 é o material genético, tá aqui, ó. Número 1, tá? Essas coisinhas trançadas aqui é o material genético. Ele, o que é o material genético? Ele é o portador das informações hereditárias. É ele quem vai transferir as informações ou para outra célula, né, quando a célula se dividir, ou para o filho, no caso, né, a pessoa vai ter um filho e transfere para ele as informações, as características hereditárias. Depois aqui o segundo, poros do núcleo. Tá aqui, ó, número 2. Nós tem uns buracos aqui, ó, no núcleo, ó. Dá para ver aqui, ó, vários buraquinhos, ó. São os poros do núcleo. Para que servem esses poros? Eles permitem a troca de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então tem material que sai daqui de dentro, né, sai pelos poros, e tem material de fora do citoplasma que entra dentro do núcleo, certo? Por exemplo, o RNA, as proteínas, ribossomos, que é umas estruturas que produzem proteínas, elas passam por esses poros aí. Depois o terceiro que está aqui, ó, que é essa parte rosa, que é essa capa de fora aqui, né? Essa capa de fora é o envelope nuclear. Separa o conteúdo nuclear, conteúdo que está dentro do núcleo, do citoplasma. O citoplasma é toda essa parte de fora aqui que está dentro da célula, né? Ó. Toda aquela parte gelatinosa que está dentro da célula. Aí tem o núcleo ali dentro. Quem que separa o núcleo dessa parte de fora é o envelope nuclear. E número 4, tá aqui o 4. O 4 é essa parte laranja aqui dentro, ó, que preenche. É o nucleoplasma. Nucleoplasma é um meio gelatinoso, né, em que se encontram proteínas e outras substâncias necessárias para o funcionamento nuclear. Então, fica ali meio que boiando ali estruturas, proteínas, estruturas, o próprio DNA, né, ficam boiando ali no nucleoplasma. E por último, número 5, essa bolinha roxa aqui, nós temos o nucleolo. Nucleolo é onde se formam e amadurecem os ribossomos. Então é uma estrutura que fica dentro do núcleo, que é onde é formado uma organela chamada ribossomos. Os ribossomos são estruturas bem pequenininhas, depois elas saem aqui pelos poros e ela vai parar no citoplasma. O ribossomo é uma estrutura que produz proteína, tá?
produz a proteína. Eu falei no vídeo passado que o RNA ele entra lá no núcleo, faz uma cópia de um pedaço do pedaço do DNA, sai, e aí quando ele sai, ele se encontra com o ribossomo e vai produzir uma proteína. Então o ribossomo junto com o RNA são produtores, fabricantes das proteínas de dentro das células. Beleza? Então tá aí, 5 estruturas do núcleo. Agora vamos para o número 2. Ok, então temos aqui o exercício 2, ele diz assim, ó, identifique, deixa eu colocar a caneta preta aqui, identifique quais moléculas estão representadas pelas letras A e B. Então tá aqui, ó, A e B, então é isso aqui e isso aqui. O que é cada uma delas, né? Justifique citando duas características mostradas. Então, quem é esse A e quem é esse B aqui? Bom, aí tá, se você olhar aqui na figura, a figura não dá para ver muito bem, mas aqui, ó, tem verde desse lado aqui, tem verde desse lado aqui. Tem amarelo desse lado aqui, tem amarelo aqui também. Tem vermelho e aqui tem vermelho também. Aí azul claro, pessoal, só tem desse lado aqui, ó. Tem vários aqui. Desse lado tem aqui, tem ali, mas não tem do lado esquerdo. E azul escuro, você tem aqui, ó. Você tem aqui, mas você não tem do lado direito. Então é como se a uracila estivesse no lugar da timina. Ok? Eu expliquei isso já, né? Quando você tem... Essas aqui são bases nitrogenadas, são nucleotídeos, tá? Se eu não me engano, a adenina junto com a timina e a citosina com a guanina. Isso é desse lado de cá. Agora do lado de cá é adenina com uracila e citosina com o guanina. A uracila ela só tem nessa estrutura aqui, ó, e essa estrutura é chamada de RNA. Ela só tem uma cadeia. Essa aqui são duas cadeias enroladas, né? Dupla hélice. Então isso aqui é o DNA. Tá bom? Quando é dupla hélice, DNA. Quando é uma cadeia única, RNA. Se tem uracila, é RNA, tá bom? Uracila não tem do lado do DNA. Então já identificamos. E aí é para justificar. Então vamos escrever aqui, ó, exercício 2. O que nós temos ali? Nós temos na letra A, nós temos o DNA. E na letra B, nós temos o RNA. O que diferencia aqui, ó? Cadeia dupla e presença de timina, que é um nucleotídeo, timina, que não tem no RNA. E o RNA, cadeia simples e presença de uracila. Pronto. Então a diferença dos dois, tá? O DNA ele faz parte das células eucariontes, né? Tá dentro do núcleo, onde está guardado a sequência genética de cada um. E o RNA ele entra no núcleo para fazer uma cópia de um pedaço do DNA. Daí ele sai do núcleo e vai produzir proteína fora do núcleo, né? Dentro da célula, mas fora do núcleo. Tá bom? Então são funções diferentes. Ok? Beleza? Vamos para o número 3. Bom, o número 3 ele manda fazer uma associação aqui, ó, das colunas. Nós temos essa primeira aqui, ó, que vai de A até E, e nós temos essa aqui que é 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente tem que associar as duas aqui. Vou fazer direto aqui com cores aqui, vamos lá. Eu vou ler aqui o número 1 e a gente vai ver qual que é lá em cima, ó. Conjunto, número 1 aqui, ó. Conjunto de cromossomos de uma espécie ou uma célula. O conjunto todo de cromossomos, no caso do ser humano são 46, lembram? São 23 pares, então são 46 cromossomos. Se você perdeu, pessoal, se você não assistiu, né, o vídeo passado, você tem que assistir o vídeo passado, senão você não vai entender nada daqui pra frente, né, da parte de genética. Tem que entender muito bem o vídeo passado. Assistir várias vezes se for preciso. O conjunto de cromossomos de uma espécie ou uma célula. Esse conjunto é o cariótipo. Tá? Então vamos ligar esses dois aqui, ó, número 1 e a letra E. É o cariótipo. É o conjunto de cromossomos. Tá? Existe uma outra palavra parecida que é o conjunto de
características físicas. Isso é o fenótipo. Tipo eu aqui, eu tenho cabelo escuro, olhos castanhos escuro, eu sou a pele parda, né? O que mais? E eu sou míope, preciso de óculos, eu tenho 1,80 m de altura, são características físicas, né? Então, eu tenho o meu fenótipo é esse que eu falei para vocês. Agora, eu tenho dentro das minhas células o meu cariótipo, o conjunto de cromossomos, que é o nesse caso aqui. Aí, número 2, célula que contém apenas um cromossomo de cada par. Célula que só tem um cromossomo de cada par. Em vez de ter 46 cromossomos, só tem 23. Essas células são chamadas de haploides, tá? São células haploides. Vamos ligar essas duas aqui, ó. Letra número 3 com a letra D. Células haploides. Células haploides, elas são chamadas de células N. As diploides que estão aqui em cima são 2N. No caso do ser humano, a diploide tem 46 cromossomos. As haploides só tem 23, metade. Células haploides são aquelas células de reprodução. Se for um homem é o espermatozoide, se for mulher é o óvulo. E as células diploides são as células comuns do seu corpo, a célula da pele, a célula da parede do estômago, as células do cérebro, né? Etc. São as células comuns, elas são diploides. Ok, e aqui número 3, cromossomos que apresentam mesma forma, mesmo tamanho e sequência de genes. De novo, cromossomos que apresentam mesma forma, tamanho e sequência, ou seja, são cromossomos parceiros, né? Se eles são parceiros, eles são pares. São cromossomos homólogos, tá? Cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são os parzinhos, dá pra ver aqui na foto aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o primeiro par aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor aqui. Esse aqui, ó, azul, ó. Esse aqui é um cromossomo e esse aqui é o par homólogo dele, ó. Então esses dois são cromossomos homólogos. Esse aqui também, ó, número 3 aqui, ó, um cromossomo aqui com outro aqui. Eles são homólogos. Eles são parceiros, parzinhos, tá? Olha só os pares aqui do ser humano, tá? Depois a gente vai ver que aqui tem um probleminha aqui. Bom, aí número 4. Número 4 diz assim: célula que contém cromossomos aos pares. Se tem cromossomos aos pares, igual ali na foto, né? Cromossomos aos pares. Então são células diploides. Células diploides. Tá? Letra C com o número 4. Células diploides. E aí faltou o último aqui, ó. Região do DNA relacionada à produção de uma molécula de RNA. Então, onde é que o RNA vai fazer cópia de um pedaço do DNA? É no gene. Gene, tá? Deixa eu arrumar aqui. Letra A com a letra número 5. Tá aí. Beleza? O gene. Ok, é isso. Vamos para o número 4. Ok, aí nós temos o número 4 aqui. Ele diz assim, ó. Considere uma célula diploide que possui 10 moléculas de DNA em seu núcleo para responder as questões a seguir. Então, antes de ir lá para a questão, vamos ver aqui, ó. É uma célula diploide, então ela é uma célula 2N. Ela tem 10 moléculas de DNA, então tem 10 DNAs lá dentro, né? Aí ele pergunta assim, letra A, quantos cromossomos tem a célula? Bom, se ele tem 10 DNAs lá dentro, cada DNA se enrola naquela forma que eu falei, que eu mostrei, né? Já desenhei na aula passada. Cada DNA, cada fita de DNA se enrola assim, formando um cromossomo. Tá? Como ela é diploide, ela tem um parzinho aqui, ó. Então ela tem uma parceirinha aqui do lado. Seu parceiro. Então eu já desenhei quantos DNAs aqui? 2, né? 2 cromossomos. Só que ali fala que ele tem 10 cromossomos. Então 1, 2, 3, vou desenhar rapidinho aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, 10. Desenhei os 10. Certo? Então, quer dizer que ele tem, se ele tem 10 DNAs, ele tem quantos cromossomos? Tem 10 cromossomos. Tá? Essa é a resposta. Depois, na letra B, diz assim: se essa célula passar por mitose,
quantas moléculas de DNA terão as células filhas originadas? Bom, a mitose é uma divisão normal, uma divisão comum que forma outra célula exatamente igual. Então, se aqui você tem um núcleo, esse núcleo vai se dividir e vai formar duas células. Então, vai formar duas, assim, uma para cá, uma para cá. E aí, elas vão ser exatamente iguais à célula-mãe. Vai ter 10, mesmo DNA, igualzinho. O mesmo DNA aqui, tá? E aqui vai ser uma cópia. Então, vai continuar do mesmo jeito, ó. Exatamente igual, tá? Então, o que está dizendo lá, ó? Se essa célula passar por mitose, quantas moléculas de DNA terão as células filhas? Vai ter a mesma coisa que a célula mãe, 10 também. Também vai ter 10, tá? Olha lá, eu tinha a célula mãe aqui, ela se dividiu em duas, formou aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fica exatamente como era a célula mãe, tá? Se dividiu ao meio e formou duas. Cada uma com 10. Aí diz assim, e se essa célula passar por meiose, que é outro tipo de reprodução, quantas moléculas de DNA terão as células filha? Bom, aí eu já falei no vídeo passado que a meiose forma só metade do DNA. Então você tem aqui uma célula, vai formar, em vez de fazer um par ali, vai ter um aqui sozinho, aí vai ter um aqui sozinho, um aqui sozinho, um pequenininho aqui sozinho e outro aqui sozinho. Então você vai ter só metade. Se aqui você tem 10, agora você vai ter só 5 cromossomos, ok? Por quê? Porque dessa célula aqui, fazendo que isso aqui é um espermatozoide. Isso aqui vai se juntar com outro óvulo que também tem 5, e aí vai formar outro filhote, né, com 10. Então esse aqui vai ter um filho que também vai ter 10, ok? Beleza, então aqui, ó, se ela passar por meiose, ela vai formar uma célula de reprodução. E a célula de reprodução, ela é haploide, ela tem metade do DNA. Então ela vai ter 5 DNAs, tá bom? Aí não vai ter mais os pares, né, de 2 em 2, vai ser um sozinho. Que vai esperar juntar com outra célula de outro, né, do parceiro, para poder formar o filho, o filhote. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Ok, vamos ver aqui exercício 5, diz assim, ó. A mosca das frutas é uma mosquinha bem pequenininha que fica voando em cima. Você deixa a banana ali na fruteira, fica umas mosquinhas bem pequenininhas voando ali em cima. Essa é a mosca das frutas, tá? O nome dela é Drosophila melanogaster. A gente conhece muito como Drosophila. É um inseto utilizado como modelo em pesquisas que contribuíram para o desenvolvimento de importantes conceitos da genética. Os cientistas conseguiram mapear todos os cromossomos dessa mosca, né? E conseguiu ver certinho como fica a sequência dos genes dessa mosca. Na imagem estão representados os cariótipos do macho e da fêmea. Então tá aqui, ó, a fêmea e o macho. Isso aqui, o cariótipo é o conjunto de cromossomos. Compare-os com o cariótipo humano em relação à quantidade de cromossomos e ao tipo de cromossomo sexual. Bom, vamos lá, vou comparar aqui com o ser humano. Vou colocar aqui homem. Homem não, né? Vamos por ser humano. Ficou feio. Ser humano. E vamos colocar aqui a Drosophila. Vamos colocar mosca, né? Que fica mais fácil de entender. Mosca das frutas, tá? Bom, o ser humano, pessoal, nós sabemos que nossas células diploides, são 2Ns, tem 43 cromossomos, tá? A célula diploide da mosca tem quantos? Vamos contar lá, ó. Vamos ver aqui a fêmea, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8. Macho também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 cromossomos. Vamos colocar aqui 8 cromossomos. Olha o do ser humano aqui embaixo na imagem, ó. Isso aqui é do ser humano, tem um monte, né? Tem um monte. A drosófila não, ela tem pouco, tem menos, bem menos, né? Só 8 cromossomos. Como é que ficam as células haploides, as células N? Do ser humano, que é o espermatozoide e o óvulo, tem só metade, né? Tem metade aqui, nós temos... Opa, eu coloquei um número errado aqui, pessoal. Vamos arrumar? Não é 43, é 46, tá? E a célula haploide do ser humano, célula de reprodução, tem metade, 23. E no caso da célula haploide da mosca, vai ter metade também. Vai ter quanto? Vai ter 4. Não vai estar aos pares assim, ó.
Tá vendo que tá um parzinho aqui? Só vai estar um, né, na célula haploide, célula de reprodução das moscas. Só vai ter um, não vai ter parzinhos assim, tá? Agora ele pede para comparar também as células o cromossomo sexual. Dá para perceber que a diferença aqui, ó, do macho e da fêmea é nesse par aqui, ó. Esse par aqui é o diferente, ó. Olha lá o formato do cromossomo. O cromossomo que é diferente é o cromossomo que define se é macho ou se é fêmea, tá? Então a gente pode dizer aqui, ó, lá, ó, a fêmea é XX e o macho é XY, tá? Esse Y é esse cromossomo diferente aqui, ó. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. No ser humano, o macho, ele é XX. Opa, desculpe. No macho ele é XY. E na fêmea é XX. E na mosca é a mesma coisa, tá? Na mosca é igual. A mosca macho é XY e na mosca fêmea é XX. Tá bom? Beleza? Ok, é isso aí. Fizemos uma comparação. O que muda mesmo, ó, na parte dos cromossomos sexuais não muda nada. XX, XY, né? Macho, fêmea e macho aqui. E agora o número de cromossomos muda. Ó. O ser humano tem muito mais cromossomos do que a mosca da fruta. Beleza? Ok, vamos pro próximo. Ok, aí o exercício 6 diz assim, ó. Observe o cariótipo humano e responda o que se pede. Então tá aqui o cariótipo humano. Eu até andei usando aqui como exemplo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Aí. O cariótipo humano, ou seja, a sequência dos cromossomos humanos. Repare que ele começa aqui no par 1 e termina lá no par 23 aqui, ó. Tá? Que é o cromossomo sexual. É o par, são os cromossomos sexuais, né? Esse último par aqui, o par 23. Aí ele diz assim, ó. Qual é o sexo da pessoa? Qual o sexo da pessoa olhando esse cariótipo aqui? Bom, é só olhar aqui embaixo, ó. XY. O que é XY? Vou colocar aqui o número 6. Letra A. Se é XY, é macho ou é fêmea? Letra A é macho, né? É macho. Ou seja, é XY. XY. Dá pra ver no par 23 ali. Aí depois ele diz lá, ela representa a alteração cromossômica? Explique. Existe algum problema aqui? Olhando, existe alguma alteração de cromossomos? Bom, a alteração que a gente pode observar é o seguinte, se está tudo certinho aqui é os pares, né? Se você olhar os parzinhos, ó, tá tudo... Aqui tá certinho, 2, 2, 2, 6, o par 7, o par 8, tá, o par 9, 10, 11. Aí você vai indo. Quando você chega aqui, ó, 19, 20, olha o 21. O que está acontecendo aqui no 21? Você não tem um par, você tem o que aqui? Você tem um trio aqui, um trio de cromossomos, certo? Então você tem um problema aí, né? Isso não é normal. Tem uma alteração cromossômica aqui, ó. São 3 aqui, ó. Tem 3. Se você tem 3 no cromossomo 21, você tem uma alteração genética chamada trissomia do par, vamos colocar aqui, trissomia do par 21. Isso aqui causa uma alteração genética chamada síndrome, nós já vimos isso no vídeo passado, síndrome de Down. Síndrome de Down, tá bom? Quem tem essa trissomia, em vez de ser um par, é um trio, vai ter vai ter a síndrome de Down, tá bom? É isso. E aí vamos para o 7. Ok, o último exercício diz assim, quais seriam as consequências para a descendência se os gametas humanos fossem produzidos por mitose? Bom, aí nós temos que lembrar, né? Na mitose, nós produzimos células diploides de 46 cromossomos, tá? Isso aqui é na mitose, na divisão normal, na divisão comum, para produzir células comuns. Na meiose, que é para produzir células de reprodução, né? Espermatozoide e óvulo, a gente produz células haploides, que tem metade, tem 23. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Essas aqui são diploides, células diploides, e essa aqui são células haploides. As diploides são células comuns do seu corpo, da pele, do estômago, os neurônios, tá?
sei lá, células dos rins, do fígado, células da retina, do olho, tá? Células que faz você sentir o cheiro, que faz você ouvir também, são células comuns. Já as células haploides são as células de reprodução, espermatozoides e óvulos, eles têm metade. Aí a pergunta é, se os gametas, né, espermatozoide e óvulo humano, fossem produzidos por mitose, por esse processo aqui, o espermatozoide não ia ter 23 espermatozoides e os óvulos, não ia ter 23, ia ter 46. E aí na hora que juntasse 46 com mais 46, quanto que ia dar aqui? 92, ia dobrar, né? E aí você ia ter um filho com 92. Aí esse filho ia ter um espermatozoide com 92, se junta com um óvulo de 92, aí o que ia passar a ter? Ia passar a ter 184. E aí ia dobrando de filho, neto, bisneto, ia dobrando os cromossomos, né? E a gente sabe que os cromossomos, quando não estão aos pares assim certinho, ela vai causando problemas aqui, síndromes, né? Então, o que a gente pode responder aqui? A gente pode responder que se os gametas fossem produzidos por mitose, o número de cromossomos ia dobrar a cada geração. Cada geração, né, da espécie ia dobrar. Isso causaria diversas síndromes, tá? Até impossibilidade de vida também, tá? É isso então. Então nós terminamos aqui essa resposta, né, da tarefa. E a gente vai agora, vou postar uma outra atividade com a matéria nova, tá bom? A matéria nova vai ser da página 140. Eu vou falar sobre o tema 5, que fala sobre, o título é As Contribuições de Mendel para a Genética. Eu vou preparar ele agora, ele vai estar postado junto, né, depois desse aqui, dessa resposta de atividade. Então é isso, pessoal. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.